Então, nesse encontro, vamos mostrar um pouco aí de como que a gente pode usar uma base 3D, modelar aí alguma coisa e usar ela como base para a gente desenhar ou pintar por cima, ou aplicar textura, ou foto, o que seja, né? Eu escolhi como tema, né? Eu queria que trazesse esse elemento de arquitetura, né? E aí eu pensei numa cabana, né? Mas algo que fosse simples de resolver, né? Aí buscando umas referências lá, eu achei essa cabaninha, né? E se a gente for ver a estrutura dela, ela é muito simplória, assim, é muito realmente simples, né? Se a gente ver aqui, por exemplo, né? A gente tem um paralelepípedo aqui, ó. A gente tem um bloco aqui, ó, formando essa base de baixo aqui. E aí eu tenho que meio que pensar como que essa cabana funciona também, né? Então tem uma base aqui. Aí aqui dá a altura de uma pessoa, mais ou menos, né? Se a gente for ver aqui, ó, daqui pra cá, a altura da porta, né? Tá escondido aqui, mas a porta é quase que tá a altura aqui, né? Pessoa, se for uma pessoa muito alta, aí vai andar meio curvado. E aí a mesma altura praticamente aqui na parte de cima, né? Então eu fui buscando as referências e eu quis, né, a gente tem vários tipos de cabana, cabana na floresta, né? Essa era a temática, né? Que eu escolhi. E aí a gente tem vários tipos, né? E eu optei por essa daqui porque ela é muito mais simples, né? Então a gente praticamente tem esse triângulo aqui, né? E aí a gente não tem essa área. Então a construção dela em si, ela é praticamente, né, aqueles desenhinhos de casinha simples que a gente faz, né? A diferença é que ela é dois andares aqui, porque a gente tem uma janelinha aqui e uma janelinha aqui. Então, em algum lugar dentro da cabaninha tem uma escada que leva para o segundo andar. E também, né, a pessoa, né, ela vai andar só reto aqui, aqui no meio aqui, sim, né? Porque aqui, né, isso aqui é essas casas igual lá do sul, né? Tem esse, usam nessa parte do telhado aqui, né? E aí, muito simples, né? Elementos aqui, muito simples. Telhado, esse toldinho aqui, né? Esse puxadinho. A gente tem essas duas traves aqui segurando o toldinho. Duas janelas aqui, ela é praticamente quase que simétrica, né? À frente da casa. Então, por isso que eu escolhi essa casa aqui, né? Como referência para eu modelar e usar ela como base para esse projeto que a gente vai fazer junto aí, tá? Então, aí, né, eu tendo essa casinha como referência, né, eu vim aqui no programa SketchUp, eu vim na versão online, né, dele, né, porque é de grátis, e aí eu fiz, né, totalmente baseado e sendo referenciado aqui, né, pela, pela foto, né, então eu tenho a diferença que eu fiz aqui, não fiz a janela simétrica, talvez acho que a minha casinha, talvez ela tinha que ser um pouco mais gordinha aqui para trás, mais, né, esticadinha para trás aqui. Não fiz o outro lado, né, porque minha ideia era focar justamente só nesse plano aqui mesmo, né? E tenho acesso à iluminação, já me traz uma ideia de volume, né? Eu tenho aqui já um personagem que me dá o senso de escala das coisas, então eu usei esse cara aqui, né, como referência para a gente trabalhar a nossa ilustração aí, essa temática aí de cabana. Né, eu trouxe aqui outras referências também, né? Deixa eu voltar aqui. Peraí. Trouxe outras referências aqui de filme aí que a gente estava falando, né? Inclusive, né? Então para trazer uma ideia do clima, né? Clima da cena, né? Acho que vou por essa linha aqui mais de terror mesmo. Iluminação, tal, fumacinha, árvores, né? Um telhadinho às vezes mais torto, a gente pode fazer isso depois, né? Uma cabana mais velha, né? As coisas vão se degradando, então a janela fica torta, né? Então, né? Fica tudo meio descompensado, né? Então eu fui buscando essas referências, né? Não muitas, né? Porque é um elemento simples. Essa daqui eu achei interessante pela questão da iluminação, né? Eu posso, às vezes, colocar essa iluminação aqui em cima ou aqui embaixo, né? Enfim, né? A gente pode trabalhar. Esse vira um ponto focal, né, na cena, né? Então, às vezes eu posso adicionar foto de um carro depois, ou desenhar um carro aí.
né, para dar a ideia de que tem alguém na cabana e tal, alguém que está passando a noite, um pernoite na cabana. Então, elementos aqui de referência, coisas legais que eu olho e falo, pô, acho interessante. Aqui tem esse clima de neve, mas eu não vou trabalhar nele, mas eu trouxe mais por conta assim do clima, mais cinzento, tudo uma imagem praticamente cinza, né? Não é super colorido, igual essa daqui, né? Então, o clima do terror vai trazer um pouco disso, né? Tudo meio desaturado, né? E esse clima, essas névoas, né? Então, é algo que eu tenho em mente que vai me direcionar, né? A luzinha aqui também, de novo, acontecendo, né? Traz esse charme aqui para a cena. Então, durante a minha breve pesquisa aí, né? Você vê que eu não enchi aqui meu board com muita coisa, né? Eu optei por ser mais sucinto e ser mais direto. Então, aí, né? Eu tenho agora aqui a minha pequena cabana feita. Qual a vantagem de ter a cabana feita aqui em 3D? Bom, aqui eu posso escolher o ângulo, né? E aí, dependendo o ângulo que eu escolher, né, para finalizar a imagem, eu vou contar histórias diferentes, né? Por exemplo, eu poderia fazer essa cabana de longe, assim, ó, né? E aí eu poderia mostrar a floresta aqui, né? Então, ou mais longe ainda, e aí poderia ser no meio do nada aqui, né? E aí mostrar o isolamento, então passar a ideia do isolamento, né? Ou eu poderia usar um ângulo bem de baixo, assim, e aí a cabana aqui é pequena, pode começar a parecer gigantesca e ameaçadora, ou algo do tipo, né? Eu também, dependendo do ângulo, eu posso dar mais valor para a janela, né? E aí minha história que eu vou contar tá relacionada à janela. Às vezes o personagem vai chegar, mas alguma coisa já tô sabendo aqui nessa janela que está acontecendo alguma coisa que não vai ser legal, né? Ou eu posso priorizar a porta, que é a entrada, né, da minha cabana, né? Então, a vantagem do 3D é a gente facilmente ter essa visualização e a gente ter o poder da narrativa, né? Qual vai ser a narrativa? Às vezes poderia, ó, simplesmente se eu fizer isso aqui, ó, olha só, aqui já é cinema puro aqui, ó. Aqui é o enquadramento, né? O próprio objeto enquadrando o personagem e a gente colocaria algo mais sinistro aqui acontecendo na parte de cima aqui. Então, também, ó, muitas vantagens, assim, fora a questão da nossa própria imaginação, né? Tudo isso aqui que eu estou falando, eu poderia simplesmente imaginar e tirar da minha cabeça, e enfim, né? Mas a ferramenta 3D ou a maquete, né? A gente poderia, às vezes, fazer isso aqui com uma caixa de papelão e tal, aqui, ter um bonequinho, né? Fazer na proporção do bonequinho, a cabana aqui, né? Mas a gente pega uma câmera ou a gente vai, né, visualizando em volta disso, a gente consegue contar essas histórias diferentes, né? Então, eu acho que é uma vantagem usar uma ferramenta bem legal aí de explorar e ajuda bastante, né? E é isso aí. Essa primeira parte aí é a gente escolher o objeto que a gente vai modelar, né? No caso foi a cabana. Tinha as referências aqui, que também é muito importante. Importante a gente fazer a desconstrução da referência para eu poder modelar a cabana, né? E eu não ficar muito perdido em relação a isso, né? Em como se fazer. E buscar outros elementos que vão poder apoiar a minha história, identificar esses elementos e como eles vão poder contribuir na história que eu quero contar, certo? E aí, o que que eu fiz? Eu simplesmente, né, eu trouxe aqui, na verdade, eu já meio que falei, né, mas aqui eu tenho pontos de vista diferentes, né, então aqui a gente tem a linha do horizonte aqui, bem baixa aqui na altura da canela aqui do joelho do personagem, né? Se a gente estivesse tirando uma foto, né, a gente também estaria aqui, né, bem abaixado aqui com o celularzinho aqui tirando a foto, na mesma altura do personagem né, da linha do horizonte aqui mais ou menos. E é isso que também dá a ideia da grandiosidade aqui da cabana, né? Então só trouxe aqui vários ângulos de câmera diferentes que eu vim explorando, né? Aqui, por exemplo, esse ângulo também, ele é um ângulo visto mais de baixo, né?
a gente vê a linha do horizonte aqui, né? E ele prioriza também mais aqui a porta do que a janela, né? Eu meio que optei depois para esse ângulo aqui, porque a gente poderia ter as duas coisas acontecendo, tanto na a porta aqui como a janela, e também eu não peguei um ângulo muito ousado, né? Igual esses ângulos aqui, né? Foi algo mais na altura normal aqui, né? Dos olhos do personagem mesmo lá. Então, esse personagem aqui dentro do programa lá acaba servindo também de um parâmetro para eu identificar onde vai estar a linha do horizonte, né? E por consequência, onde as linhas os pontos de fuga, né? Essas linhas aqui são indicações do ponto de fuga, né? Ou seja, essa linha verde aqui, se ela acompanhar o ângulo aqui, ela vai para um determinado lugar. E a gente tem outra linha aqui também, né? E aí também ela vai, é outro ponto. O legal do SketchUp é que ele acaba marcando esses pontos aqui. Aqui também é uma linha vertical e ela vai acompanhar outra linha. E lá no infinito, em algum lugar, elas vão se cruzar para fazer essas linhas, esse traçado. Então, apesar da gente não estar fazendo a linha e a gente estar puxando ao ponto de fuga, o que acontece? Ele está servindo para a gente ter essa base aqui, né, do ângulo da câmera, né, e a posição da câmera em relação ao espaço para ajudar eu a contar a história, né? Se a cabana ela é solitária, você podia falar que, meu, caiu um meteoro aqui, né? E aí tem um baita de um buraco aqui, ou caiu não, caiu não. Tem um helicóptero aqui que pousou. Então, muitas coisas assim, o ângulo que eu vou escolher, o posicionamento dos personagens, né? O professor, Oi. esse aí pode também ser o sinal, aquele sinal do ZT lá que os caras fazem na plantação. Poderia ser lá, ó, aquele. Eu tenho o nome, né? Eu não lembro como que chama. Poderia ser também aqui que eles têm lá uma fazenda, aí tem aqui a cerquinha, e aí aqui passa a rua de terra, né? E aí aqui pousou uma nave na noite anterior lá, tal. Então, o ângulo o posicionamento das coisas, né? Influencia muito na hora da gente contar essa história. Vai trazer clareza, vai valorizar uma coisa, vai desvalorizar outra coisa, né? E isso também é muito importante na hora que a gente for desenvolver os projetos e as imagens aí, né? Por exemplo, essa daqui valoriza bem a janela aqui, desvaloriza a porta, né? E é isso, tá? Então, sendo assim, né, eu fui testando essas câmeras, esses ângulos diferentes, e eu optei por vir nesse aqui que é um mais seguro, né? Tem os dois elementos aqui funcionando, tanto essa porta como essa janelinha aqui. Eu optei por os dois estarem meio que balanceados. A cena em si, eu vou optar por ter essa cena mais wide mesmo, né? Ela é quase que simétrica aqui, mas a gente pode trabalhar outros elementos, às vezes tirar esse personagem e colocar ele em outro lugar. A gente pode adicionar umas árvores aqui, enfim. Então a gente tem o elemento cenário aqui ainda para acontecer, né, e trazer todo o clima para cena, né? E aí, isso é o que eu vou fazer na sequência aqui, na verdade. Uma vez que eu escolhi aqui é, o ângulo, né? Eu não falei, mas a iluminação aqui também, né? Aqui eu vou escolher uma cena mais à noite, né? Que os filmes de terror, né? As coisas, né, acontecem à noite. Então vou simular como se essa iluminação fosse quase que um luar, né? Então você vê que tem essa referência aqui, a gente tem essa luz bem forte aqui, direta, né? É como se fosse a luz do luar mesmo, né? Então eu eu vou seguir mais ou menos essa ideia aqui, né? E ela ajuda também a entender a projeção da sombra, né? Enfim, a própria projeção da sombra aqui da casa, né? Então, eu mexendo lá nas configurações, eu posso voltar aqui para mostrar. Tem um lugarzinho especial aqui chamado sombras, né? E aí, o que acontece? Eu posso ligar e desligar eles, né? Então, se eu ficar só na modelagem,
eu tenho só só os planos aqui. Mas a partir do momento que eu ligo a sombra, ele tem esse sistema aqui de horário, data, né? De acordo com o mês do ano e tal. Tem uns controles aqui de claro e escuro, né? Eu, particularmente, eu tô me preocupando mais com o desenho que ela tá fazendo, tá? Não tô me preocupando muito com a cor, o valor tonal que a gente está enxergando aqui, porque depois a gente vai aplicar textura, as texturas, fotos, pintura, isso vai mudar, mas vai servir mais como guia, né, para mim. Então, não estou preocupado se aqui está muito branco, se está muito claro ou se está muito escuro, né? A gente posso mudar isso aí depois. Mas, de acordo com o que eu mexi aqui, o horário, né? Eu não tenho. Alguns programas 3D eu consigo manipular melhor, eu acho, a localização da luz, né? E aí que ela meio que se baseia em como se fosse real, né? Então, ele tem lá, eu escolho a localização dele aqui baseado no fuso, e aí depois eu consigo mexer aqui tanto no horário como no mês, e aí eu vou ter resultados diferentes, né? Então, eu fui meio que naquela ideia lá, mais assim. Sinceramente, não me preocupei muito. Deixei mais a sombra aqui, essa face, né? E eu acho que esse recortadinho aqui dá um charme a mais também na imagem, aí na ideia, né? Então, por isso que eu acabei escolhendo esse jeitinho dessa luz aí. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu preciso, antes de sair, aplicando fotos, texturas, corrigindo, eu gosto de fazer uns testes, né? A gente pode fazer uns testes aqui simples para poder entender aí o que que a gente vai fazer, como que vai ficar a nossa imagem final. É o sketch, né? O famoso sketch do, da nossa cena, né? Seguindo a minha ideia das referências, né? Tem bastante árvore, né? Cabana no meio da floresta, né? E essa daqui eu acho legal porque ela meio que cruza aqui, né? Passa na frente da cena aqui, né? Na cabana e tal. Talvez a gente possa começar a acrescentar algumas coisas do tipo. Então, eu vou escolher um brush aqui. Brush poderia ser seleção também. Pode ser que eu faça uma seleção aqui e vá pintando, ó. E aí aqui como vai ser minha árvore aqui, ó. Posso colocar um autofill aqui para me ajudar. E aí eu vou criando minha árvore do mal. A árvore do mal sempre vai ser meio uns galhos assim, meio assim. Mas depois a gente pode melhorar, né? Aqui é só a ideia do sketch, ó. Uma primeira árvore aqui. Ah, pode ser que a gente tenha, sei lá, outra mais pra cá, menorzinha, mais magrinha. E aí também a gente teria uns galhos. Então aqui, nessa primeira fase, poderia usar brushes de galho, né? Tem alguns ilustradores, concept artists, que eles têm lá uns materiais interessantes, né? De brush para poder ajudar no processo, né? Com folhas, enfim, né? Aqui eu quero pensar um pouco mais livre, assim. Quero não ficar muito preso a esse tipo de ferramental, não. Mas poderia estar usando também. E, né? Depois eu vou refinando, né? Aqui não significa que vai ser exatamente desse jeitinho aqui, né? É, talvez seja uma boa ideia aqui, a gente, deixa eu pensar, acho que trabalhar um pouco o valor tonal aqui tanto do chão, né, como da própria casa. Talvez eu possa usar um blend mode, tipo um multiply. E aí aqui, ó, eu poderia vir falando que a gente tem um chão aqui, e aí talvez esse chão tenha texturas, né? Pode ser que esse chão tenha sujeiras,
e, enfim, folhas, folhagem, né? Então eu vou tirando um pouco o flat, né? E eu não tô me preocupando ali se o personagem tá ficando, tá sendo prejudicado ali, porque eu posso depois vir apagando. Mas aqui no momento, ó, a gente pode trazer um pouco mais de ambiência na nossa cena, né? Talvez a gente possa criar um layer novo para separar um pouco as coisas, né? E aí eu tenho minimamente um pouco de controle. Posso trazer um pouco de textura aqui, mas é aquela textura provisória, né? Porque depois a gente vai trabalhar em cima, né? Colocar umas fotos aqui e tal. Mas para a gente começar a ter um resultado diferente aqui. Talvez o telhado possa ser um pouco mais escuro também. Talvez a gente possa usar uma ferramenta laço para ajudar a gente aqui ó, também. Mas tudo isso daqui que eu estou fazendo é o quê? É um planejamento aí do que a gente vai fazer, tá? Pode ser que a gente tenha janelas aqui, abertas para fora, a portinha aqui e tal, né? Algo assim do tipo. Eu não tô muito no clima ainda, né? A cena tá meio esquisita. Eu quero colocar umas silhuetas de árvore lá no fundo, né? Eu preciso, na verdade, separar isso agora. Vou fazer o seguinte, eu vou criar um layer novo aqui, né? E aí, qual que vai ser o meu problema? Eu acho que eu vou tirar esses caras aqui por enquanto. E eu acho que eu vou recortar. Eu queria que você voltasse. Eu vou recortar aqui a casa, mas de uma forma meio, né? Deu muito despreocupada aqui, hein? Isso aqui eu tô fazendo de uma forma que, se, assim, se a gente estivesse trabalhando em um projeto e eu optasse, né, por usar desse tipo de, vamos falar técnica, né? Eu estaria fazendo da mesma forma, assim, também. E aí a gente tem esse cara, beleza. Aqui, ó, atrás aqui da casa, a gente pode, então, né, começar a pensar nessas silhuetas dessas outras árvores, né? Então aqui, ó, posso colocar, enfim, vim populacionando aqui galhos, coisas do tipo, ó, já vai trazendo um clima. Uma coisa que eu preciso realmente fazer aqui é tirar esse branco aqui, ó. A gente pode fazer assim, ó, criar um gradiente. Assim, ó. Começar a pensar um pouco, acho que em valores, né? Tipo, o que tá mais perto da gente, eu vou ter que corrigir, por exemplo, esse valor aqui, ó. Esse aqui com certeza a gente pode escurecer um pouco mais, ó, já vai trazendo um pouco mais um clima para nossa cena aqui, ó. Esse cara aqui, talvez a gente possa trazer um pouco mais também, né? Eu tinha falado, né, aquela janela, tal, pode ser que a gente possa testar ela aqui agora, de trazer às vezes uma iluminação aqui, algo do tipo.
Pode ser que a gente tenha um blurzinho aqui assim, ó, né? Então, eu tenho mais ou menos a ideia aqui de como eu poderia trabalhar minha cena. Ela, né, majoritariamente vai ser mais escura, mas eu tenho que tomar um certo cuidado também para não pesar muito nesses escuros, aí minha cena não ficar preta praticamente, né? Visualmente aí a gente vai começar a perder informações, né? E aí isso não é muito legal, sempre é bom evitar, mas eu já vou ter mais o clima da cena mais de acordo, né? Aí pode ser que a gente tenha um fogzinho acontecendo. Fog seria névoa. Eu tenho até um brushzinho legal aqui para usar. Então, em preto e branco mesmo. O legal é que ele começa a separar um pouco melhor os planos também, né? Então, pode ser que lá atrás, nesse layer aqui, eu também coloque um fogzinho lá, tal. Então, já tenho uma ideia, uma breve ideia, né? Em poucos minutos aí, trabalhando, tendo as referências aqui, né? Ó, a árvore e tal, né? O chão, o mato. A gente poderia, por exemplo, né? Uma coisa, a gente poderia testar aqui também meio que na ideia das silhuetas, né? Lembra lá do. A gente vira e mexe, a gente fala de silhuetas, né? Mas a gente poderia, às vezes, ter uma ideia de uma cerca aqui, ó, nesse plano, algo assim. É que aqui minha árvore ficou muito, muito escura, né? Então eu teria que tirar um pouco isso, trabalhar melhor esses valores, né? Mas pode ser que a gente tivesse aqui uma cerca em algum lugar aqui. O legal também de fazer separado, né? É que a gente pode mexer aqui e tal. Como se fosse, sei lá, a cerca da entrada, né? O portãozinho aqui, que desse acesso à cabana, né? Pode ser que tivesse uma aqui e outra aqui também, igual eu tirei, né? Mas a gente poderia ter ela aqui também, de certa forma, né? Algo que pudesse valorizar o visual e desse uma ideia melhor da cena, né? Então, aqui, eu, né? Esses valores eu não estou muito contente, então eu vou tentar corrigir um pouco melhor eles. Eles ficaram mais gráficos, né? Ficaram mais tudo meio escuro, meio chapado, né? Sem textura. E aí isso traz às vezes pode trazer um pouco dessa dificuldade, ó. Às vezes tem que usar de uns artifícios aqui para poder diferenciar planos e coisas que estão acontecendo. Eu não sei se eu tenho instalado aqui, mas a gente tem também os shapes, né? Que é um ferramental aí subestimado, né? Pelo pessoal, no geral, né? Por exemplo, eu poderia usar esse shape aqui, ó. Opa, só que no layer certo daí, né? O layer certo poderia ser esse. Poderia ser aquele daqui, mas a gente faz ele num layer novo. Então aqui, ó, se eu usasse esse cara aqui, ó, aqui, ó, a gente pode testar, ver o que acontece.
O ruim é que se eu duplico agora, ele perde a conexão aqui. Mas, ó, aqueles galhos que eu falei, né? Aqui na frente, ó, essa referência aqui essa arvorezinha aqui já tem algo parecido, né? Então, ó, vou criando esse sketch. Deixa eu ver se tem outras opções aqui, salvas aqui. Acho que eu vou testar. Acho que esse cara aqui. Vamos ver esse cara aqui, como que ele vai ficar. Num layer novo, né? Layer novo é sempre uma boa pedida aí. Ó, algo mais ou menos nessa linha aí. Aqui ele ficou meio simétrico, né? Vou dar uma roubada aqui, ó. Apagar aqui e tal. Talvez a gente possa apagar aqui, para não ficar meio sumindo assim. Aí eu tenho que usar uma borracha fofa, ó. Aí já fica mais na ideia aí do terror. Algo assim, hein? Né? A gente poderia explorar mais coisas aqui e tal, mas por conta do tempo, eu vou optar por tentar deixar essa daqui mais interessante possível. E aí depois eu vou usar ela, obviamente, como base, né? Pra gente criar a nossa cena aqui, né? E, mas seria legal a gente explorar, sempre explorar opções e ideias aí possíveis da cena, né? Meu personagem lá, ele sumiu, né? Talvez eu queira que ele volte. O retorno do personagem aqui, ó. A gente pode colocar ele lá em cima, que aí acho que vai ser mais fácil de eu manipular ele aqui, ó. Ele vai pra cá, né? Esse aqui é o cara aqui, ó. Ele vai chegar na cabana. A cabana do bandoleiro, porque ele é bandoleiro. Vamos tirar a cor aqui, né? Deixar uns saturations aqui, né? Ficou meio artificial no personagem, mas é pra gente ter uma ideia de referência aí. Pode ser que a gente tenha uma silhueta. Opa, um layer novo. Layer novo, layer novo. Pode ser que a gente tenha uma silhueta aqui, nessa janela aqui. Uma silhueta macabra. Ou aqui em cima. Acho que aqui em cima ia ser mais sinistro, talvez. Então, usei desse tempo aqui, né? Justamente para mostrar como que a gente pode dar início, né? Fazer um sketch. Isso aqui é um sketch, né? O sketch que a gente sempre pede, né? Faz tantas versões. É isso aqui, na verdade, né? E aí a Ah, gente. Luciano, Oi, eu tenho uma dúvida. pode Se falar. tu fosse pôr uma criatura Hum, nas árvores de trás ali, tipo, sei lá, um lobisomem, alguma coisa assim, tu faria ele mais escuro que o fundo ou tu tentaria seguir a ideia dos valores mais claros no fundo? Como é que tu faria para ela se destacar ali atrás? é... Ô, Pedro, eu acho que assim, do jeito que tá aqui agora, eu teria que meio que seguir a ideia do próprio valor que tá aqui, entendeu? Porque Hum, senão ia ficar muito artificial. Se eu fizesse ele mais escuro ou mais claro, ele ia fugir da, dos valores que tem aqui na cena, entendeu? ele teria que estar equilibrado com os Ele valores tem que que tu já estar, colocou. ele teria que estar por aqui, aqui assim, ó. A gente ia Uhum, ver uhum. praticamente só a silhuetinha dele aqui, entendeu? Não teria detalhes, assim, não daria pra ver Não ele, veria, né? não, não. O que eu poderia fazer assim, tipo, se eu quisesse chamar atenção, fazer uns olhinhos É, os olhinhos brilhantes, né? assim, ó. Ou talvez não poderia também colocar luz de recorte, tipo Pode como ser você também, falou? pode ser, mas aí É, tipo a luz da lua, né? é o que tem aqui, na verdade, já, né? Só que um pouco mais evidente, né? Tipo, poderia vir aqui, né? E aí eu teria isso daqui, ó, né? Mais ou menos, né? Isso daqui, ó. Uhum. Algo do tipo assim, né?
poderia na própria ideia aqui dessa cena, né? Aí também poderia, né, igual acho que a Lucy falou, acho que seria algo mais ou menos assim, né? Tipo, ter a luz de recorte aqui do personagem aqui assim, né? É a lua vindo por trás É, dele, né? E é, aí, a gente teria. Mas eu teria que fazer na árvore também, né? Porque tá todo mundo, né? Teria que o outro galho vindo pra cá, tal, todos os detalhes, né? sim. Mas seria algo mais contido, né? Não seria um super detalhe, né? A gente não conseguiria ver, tipo, o canino dele aqui, né? Seria algo mais. Tudo o detalhe, na verdade, do jeito que eu tô montando a cena aqui agora, Ia tirar o foco da janela ali, né? todo o meu detalhe ele vai estar mais aqui assim, ó. Um Uhum. pouco mais aqui assim. Porque aqui, com certeza, eu vou dar um blur no final, né? Mesmo ele estando no primeiro plano, eu vou dar um blur. Esse pessoal lá no fundo, eu vou dar um blur também no final. E aí aqui a gente vai ter um plano intermediário, que é onde vai estar toda a atenção. Uhum. Beleza. Beleza? Então é isso. Essa é a primeira parte, né? Aí a gente poderia explorar mais opções aqui e tal, mas eu acho que eu vou seguir essa ideia mesmo aqui tô- eu quero, na verdade, é mais para mostrar como manipular foto, como distorcer e tal, para ter o resultado, né? E trazer o clima, né? Então é mais ou menos essa ideia aqui. Alguém tem alguma dúvida aí? Fora essas aí que vocês comentaram, alguém quer comentar alguma coisa? Tem mais gente aqui que chegou? O Aroni, o Guilherme, o Welton, o Léo, a Lúcio. Deixa eu ver no chat aqui. Beleza, o Guilherme tá mandando uma boa noite aqui. O Aroni, boa noite, beleza? É isso? Eu não vou terminar a imagem hoje, tá? Eu só tô comentando aí. Queria comentar, na verdade, isso. E acho que provavelmente semana que vem ou na outra a gente finaliza ela. Do jeito que eu tô pensando aqui, tá? Beleza? O próximo passo, qual que é o próximo passo? Eu vou meio que mostrar, na verdade, começar a explicar um pouco mais sobre essa questão da distorcer a foto e aplicar a foto, né? Esse é o próximo passo. Você vê que na minha referência aqui, né? Aí aqui, na verdade, acho que vai ser mais fácil se eu fizer isso aqui. Na minha referência, né? Eu observo que a gente tem texturas diferentes, né? A gente, por exemplo, tem essa quina, texturas não, eu identifico coisas acontecendo. Então, eu tenho essa quina, na minha cabana lá ainda não tem. Eu tenho essa direção aqui, ó, das tábuas, aí de repente eu tenho uma direção diferente aqui. Essa tábua aqui é diferente dessa que tá de cima. Essa daqui ela parece ser mais na vertical aqui assim, né? Enquanto essa aqui prioriza totalmente a horizontal. Esse lado é parecido com esse. Então, eu meio que começo a observar esse tipo de coisa, né? Que esse do telhado aqui tem tipo um musgo, né? Crescendo. Eu acho que eu não vou pôr esse verde aqui, não. Vou ver como a gente vai fazer aí, né? Aqui já não tem, né? Lembra que eu falei que aqui era simétrico, né? Meio que dá ideia, né? Eu acho que não é tão simétrico, não. Acho que esse lado aqui parece que é maior que esse lado aqui. Mas a gente tem a simetria acontecendo porque uma janela aqui, outra janela aqui. Então, meio que fui. A gente tem que fazer essa desconstrução, né? A quina também aparece aqui. Esses elementos, né? Da arquitetura para a cabana funcionar, né? Provavelmente aqui ela tem uma base aqui, ó. É aqui que não tá aparecendo. Mas provavelmente ela tem um- uma base feita aqui, né? Em si, que é onde ela é construída em cima, né? De pedra ou de tijolo, né? De alvenaria, né? Tá escondido aqui para ela não desmoronar no chão, né? Então, coisas assim. Então, eu trouxe, preciso achar aqui a pastinha aqui agora. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. É, Eu trouxe umas texturas, já umas fotos, e eu vou usar essas fotos. Vou começar a aplicar essas fotos em cima desse modelo.
E aí a gente começa a ter, vai ter mais cara de, de cabana, e não de um negócio cinza, um blocão cinza. Eu só preciso achar as pastas onde são guardadas as coisas aqui, ó. Não é esse, aqui, ó. Será que dá para abrir uma nova guia em uma nova janela? Isso, garoto. Aqui, ó. Eu trouxe, né, várias, assim, algumas eu baixei, outras eu já tinha no salvo aqui, mas eu tenho texturas, por exemplo, para usar na minha árvore do primeiro plano, né, eu posso aplicar essa textura aqui direto ali, né, já tenho informação acontecendo, é, posso colocar, projetar esse céu lá atrás também, para começar a trazer um clima mais nebuloso, né, mais, né, diferenciado aí. É, Licença, professor. oi. Você, tipo, compra essas imagens aí para usar como referência ou você só pega mesmo na internet? Algumas foram compradas, outras foram baixadas ilegalmente, outras eu peguei na internet. Por exemplo, essa daqui eu peguei na internet, normal, ó. Pode ver que ela nem tem uma boa qualidade. Essa aqui também peguei na internet. Vou testar de usar ela lá. Ah, Provavelmente então venho usar essa daqui. quantos pixels mais ou menos é o mínimo que você pega de imagens assim, tipo pela internet? O Lúcio, eu faço assim, eu vou lá e coloco tamanho grande, e aí o que aparecer de legal eu pego. Eu não fico. Eu olho, vejo se vai dar, porque no final a gente pode ainda. Ou eu trabalho a imagem. Se eu achar que a imagem está muito baixa, posso tentar aumentar a qualidade dela dentro do Photoshop, né? Para dar uma balanceada. Mas no final eu posso aplicar alguns filtros para também dar uma. Aplicar o noise, alguns filtros para poder dar uma balanceada. Senão vai, às vezes pode acontecer de dar muita diferença de uma imagem para outra, né? E aí não fica legal. Mas eu sempre procuro, assim, pegar a imagem com qualidade maior mesmo. Tá. É que eu tava E. pensando em começar a fazer essas coisas também, mas Aham. E É, aí. Luciano, Oi. se tá. só para. Tem o Pexels, mostra aí, não sei se. Eu sei que foge um pouco do assunto, mas é um banco de imagem gratuito. Aí você pode usar foto de forma comercial, e é geralmente tudo com alta qualidade. Aí, ó, Pexels, e tem vídeo também. Tem o Pexels, olha lá, você vai lá e pesquisa. É tipo um Shutterstock, assim, só que, claro, tem menos opções, né, por ser gratuito, então geralmente o pessoal põe portfólio aí. Mas muita coisa eu uso de trabalho, eu pego daí. É, por E exemplo, a se sua. você olhar, olha ali, ó, vai ali na licença ali, ó, tá vendo ali em cima, Luciano? Explorar Uhum. licença, clica aí. Ó, vê ali embaixo, ó. Não é obrigatório mencionar a fonte, tá vendo? Ó? Você pode modificar as fotos e vídeos do Pexels, use a sua Uhum. criatividade, faça edições. Quer ver? Vê a primeira lá em cima, o primeiro comentário dos três. Ó, todas as fotos e vídeos do Pexels podem ser usados de forma gratuita. Legal. Então, assim, pode usar à vontade, sem medo, assim, sabe? É, É por isso, exemplo, é essa daqui uma. eu Aí, baixaria olha essa isso. daqui, ó. Olha essas. Essa daqui com Procura aí certeza. floresta, árvores, quer É. ver? Você vai encontrar, sabe? Às vezes é mais fácil do que encontrar, pesquisar direto no Google, que aí sim você Uhum. corre o risco de pegar uma coisa com É. marca d'água, né? Ou Não, de mas que alguém, legal assim. também, ó. Tá Tanto que, vendo? assim, ó, aí dentro do Pexel você vai ver propaganda do Shutterstock, assim. E é isso. Beleza. Então, aí eu fiz essa biblioteca aqui, né? Trazendo essas fotos que eu vou usar ela. Isso daqui eu até acho que isso aqui é IA, na verdade. Tô achando que. Não sei se é de verdade, não. Tô bem na dúvida. Então, várias fotos aqui, fumacinha, janela pra gente pôr lá na nossa cabana, opções diferentes, né? Texturas, né? Trouxe todo esse pessoal aí, né? E aí, qual que é a ideia aqui? O que a gente precisa identificar, né? A partir do momento que eu trazer a foto aqui, né? Eu vou ter que distorcer ela
de acordo com a perspectiva dela, né? Da perspectiva da cena que a gente tem, né? Então, quando eu colocar lá a texturinha da madeira, então eu vou ter que arrumar um jeitinho aqui dela casar desse jeito aqui, né? Desse sentido. A mesma coisa aqui, se eu optar por aqui ser na vertical, né? Então aqui todo mundo vai ter que seguir. A mesma coisa aqui no telhadinho, né? Então eu tenho que me preocupar, né, com o posicionamento das coisas, né? A mesma coisa da janela. A janela vai estar lá, né? Tem um jeitinho lá especial, né? Aí depois eu tenho que distorcer ela aqui para ela caber aqui. E ela vai ficar meio flat, né? Que é uma foto, né? Não vai ter muita informação de profundidade, né? E aí pode ser que eu venha pintando, né? Reparando um pouco isso também, né? Trazendo alguns detalhes a mais, né? Para poder compensar coisas que a imagem e a distorção vão acabar tirando, né? É, a mesma coisa no chão, eu já tenho umas fotos ali que eu vou poder usar aqui no chão. Eu posso usar aquela mesma silhueta lá que eu fiz aqui para criar, né? A criar a silhueta, aplicar a textura, né? Eu já vou ter a ideia da árvore, né? Posso já colocar aquele céu aqui, né? E aí já vai começando a trazer um clima também para a cena. A sombra em si, eu vou seguir essa opção aqui mesmo, né? Então, vou poder usar alguns ajustes ou multiply ou coisas do tipo para poder trazer esse clima para a cena. Eu vou priorizar a cena ficar mais desaturada mesmo, assim. Então, quando eu aplicar a textura, se ela vier uma textura, né, mais com cores mais vibrantes, provavelmente eu vou ajustando, né, a saturação dela para poder ir casando com o clima que eu quero, né, que é um clima mais o quê? Tá aqui, na verdade, né? É esse clima aqui mais tenebroso aqui, né? Essa ideia aqui da noite e tudo mais, né? Beleza? Bom, vai dar quase 9 horas aí, né? Eu vou começar, mas eu não vou terminar. E aí nas próximas semanas aí, a gente vai trabalhando em cima. Beleza? Só para a gente começar aqui, né? Acho que eu vou tentar aplicar uma ideia de uma janela aqui nesse lado aqui. Deixa eu jogar para cá aqui, fazer uns ajustes técnicos. A gente tem umas opções aqui de janela, mas eu acho que somente uma será escolhida. Talvez essa daqui, vamos ver como vai ficar. Vou jogar ela aqui, ó. Ó, vou jogar ela aqui. E aí o que que eu vou fazer? Vou recortar ela, né? Eu joguei ela aqui como, ela veio como Smart Object, mas eu vou converter ela vou rasterizar ela na verdade, né? Como que rasteriza? Rasterize Layer. Aqui eu mexi no tamanho que veio, na verdade, aqui o original, tá? Aqui, ó, no Image Size, ó, o tamanho tá 2.500 por 5.000, né? Lá ele veio por 1920 por 1080 alguma coisa assim. Então eu acabei aumentando mesmo o tamanho do formato aqui. Aí eu vou começar recortando aqui a janela. Vou usar o nosso método antigo de polígonos. Tem esse detalhe que talvez eu possa pular ele, enfim. Então aqui a parte, assim, sinto muito, mas é uma parte meio, ó, fiz errado. Uma parte meio chateada, assim, né, de ter que ficar recortando e tal. Um detalhe a mais que eu fiz aqui foi trazer esses grids aqui, ó, para me ajudar, né, grid de perspectiva aqui, para me ajudar a identificar as coisas, né. Então, pode ser que eu use ele também um pouco aqui como referência para me ajudar. Então é isso aqui, ó. Prosseguir para cá e aí eu tenho que talvez eu
deixa ela um pouquinho mais comprimida. E aí aqui, ó, é isso aqui, ó. Não tem muito segredo nessa parte, ó. E pode ser que eu diminua aqui um pouco. Eu tenho que acertar de acordo com a perspectiva que eu tenho lá na marcada, né? A perspectiva da minha cena, né? E meio que tem que seguir a ideia das texturas, né? E aí acontece aquele fenômeno que eu falei, né? Tipo, é uma foto, né? É um negócio 2D. E aí eu meio que vou começar a perder. Posso perder, por exemplo, espessura das coisas, né? Mas, ó, já começa a me vender uma ideia. Aqui eu tô meio na dúvida, hein? Se eu não tiro essa parte aqui também. Devia ter tirado. Depois a gente pode trabalhar esse vazio aqui. Ah, eu tô com uma ferramenta diferente aqui. Mas eu vou limpar aqui, ó. E aí já vai me dando. Eu já vou trazendo mais. Opa, aqui, ó. A gente tem que mudar esse cara aqui, ó. Já vai me trazendo mais informação para minha cena, né? Eu vou começar a construir ela aqui, na verdade, agora, né? Então, esses detalhes. E depois, né? Tipo, você pode estar pensando assim, meu, é só aplicar foto, é só recortar, colar e pôr aí e tá pronto? Não, a gente vai ter que ajustar, né? Igual eu falei, as cores para casar com o clima da cena que a gente está planejando, né? E retocar alguma outra área, né? Provavelmente aqui a gente vai ter que retocar alguma coisa, né? Por exemplo, aqui tem esse negócio que talvez eu não queira que ele exista. E pode ser que aqui eu venha pintando aqui, ó, completando aqui e tal, né? Vou fazer o seguinte, ó, vou colocar, vou pôr uma, uma parede aqui. Vamos testar aqui uma textura, testar uma textura. É, deixa eu ver aqui, as que eu tenho, vamos ver o que que eu tenho aqui. Não sei se é essa. Ah, talvez essa, hein? Talvez essa dê certo. Essa daqui eu acho que eu vou deixar pra parte de cima. Talvez essa funcione legal. Vamos voltar aqui, cadê? Acho que era essa daqui, né? Vamos voltar. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou jogar pra cá. Veio gigantona, né? Só que aí eu venho e diminuo ela aqui, ó. Aqui também tem que pensar um pouco a questão da proporção, né? Tipo, se o tanto de ripa que tem aqui faz sentido, né? Às vezes, se a ripa fosse menor, então eu teria que diminuir aqui, meio que duplicar, né? Tem mais ripas aqui acontecendo, né? Aqui eu acho que tá, acho que dá pra encarar aqui, hein? Mais ou menos assim, ó. Aí eu vou seguindo meio que a ideia lá do que, dessa linha que eu tenho aqui, ó. Do line que veio do modelo 3D, ó. Eu poderia recortar essa parede também e aplicar como a textura, né? Como se fosse um clipe. E aí eu teria mais ou menos assim, hein? Aqui, por exemplo, ó, com certeza, e sem sombra de dúvida, a gente vai ter que fazer uma paradinha meio que assim depois, ó. Pra não ficar reto, né? Aqui eu preciso mexer no meu. A gente vai ter que fazer um acabamentinho aqui assim, ó, né? Pra dar a ideia de que não é tão PlayStation 1 esse jogo aqui, entendeu? Isso aqui já é um Play 5 Pro, então a gente tem detalhes acontecendo aqui, ó. Tá vendo? Pra não ficar quadradão. Você vê que o tom dessa textura já tá quase no mesmo tom, assim, que eu gostaria. Talvez a gente tenha que vir ajustando ele depois, né?
Então aí eu falei, né, que tinha a parte de cima, né? Lembra que a parte de cima era diferente e tal, né? Talvez a gente possa também aplicar ela aqui, ó. Cadê? Cadê você? Talvez esse cara. Talvez esse cara dê certo. Apesar de ele ter uma graminha ali, a gente pode testar ele aqui, ó. Talvez eu até possa colocar ele aqui. Aqui é o posicionamento, né? Grande segredo que só os alunos da escola Rise vão ter acesso. O grande segredo é o posicionamento. Distorções. E eu tô tentando achar o plano, né? O plano, não o plano do Cebolinha, mas o plano daqui, ó, desse plano aqui, ó. O plano que a perspectiva tá me mostrando. E aí eu posso fazer o seguinte, ó. Posso diminuir a opacidade, ó. E aí eu posso usar a seleção. E aí eu posso criar uma máscara. E aí eu volto aqui, ó. E aí eu já tenho também aqui a madeirinha da minha cabana, né? Na parte de cima. Eu não tô ainda trabalhando a questão das cores que a gente vai ter que ajustar, nem a luz e sombra, nem a sombra projetada, ou que seja, tá? Tô priorizando aqui, no primeiro momento, a gente começar a sair da blocagem, né? Eu vou aproveitar, aí a gente vai encerrar por hoje, tá? Aí a gente continua na semana que vem. Mas eu vou aproveitar, eu vou colocar mais uma janelinha aqui em cima, né? Mais uma janelinha aqui. Cadê a janelinha? Deixa eu ver. Talvez uma janelinha de prisão, hein? Ah, essa janelinha de prisão talvez seja. Não, não sei, porque tem a barra aqui. Eu não sei se faz sentido a barra na madeira, né? Então, acho que eu vou descartar essa ideia. A gente tem uma janelinha fechadinha aqui, hein? Deixa eu ver aqui. Talvez uma janelinha fechadinha. Só que eu queria ela mais quadradinha, na verdade, hein? Deixa eu pensar. Vamos pensar um pouco. Talvez a gente possa usar só uma, na verdade. Talvez eu possa usar só uma. Tá bom, eu vou recortar as duas, né? E aí, na dúvida, a gente pode apagar e tal. E tal. Eu optei por seguir esse jeitinho de se fazer, usar foto, recortar foto, depois ajustar e tal. Mas a gente poderia, na verdade, simplesmente avançar um pouco mais lá no 3D, sabe? Talvez usar um programa melhor, tipo Blender, talvez. E aí a gente teria mais opções de iluminação e tal. E tal. Mas aqui eu quero que ele tenha uma característica mais de pintura também, sabe? Então, basicamente, eu acho que para mim vai funcionar melhor se eu fizer assim, dessa forma. Aqui eu sempre tenho que pensar, né? Que, tipo, ó, tem essa linha aqui, né? Ela não tá, o cursor mudou, mas tem essa linha, eu tenho que fazer a minha linha aqui bater, né? Minha linha a horizontal tem que bater com a horizontal, né? Acho que eu vou fazer mais ou menos assim. E aí a gente teria, tecnicamente falando,
esse cara em algum lugar aqui, ó, dessa forma. É uma cabana meio no catado, assim, né? Tipo, a pessoa foi no usadão lá e falou, meu, eu quero essa janela, eu quero esse cara aí e tal, e tal. Eu gosto de ir fazendo assim, ó. Às vezes, os que eu provavelmente posso reutilizar, eu vou deixando em cima aqui, ó. Sabe? Os layers, né? E aí eu vou meio que organizando aqui, né? Tipo, esse cara aqui tem que ser em cima desse, certo? Essa parede e essa janela, né? E aí, essa parede e essa janela. Aí fica mais certinho, tá? Ô, professor, a Oi. cabana parece aqueles barracos, um pega um pedaço de um, pega um pedaço de Então, outro. exatamente, igual tá aqui na referência, ó. Tudo meio de um jeito meio esquisito. Mas a gente pode dar uma trabalhada aí ainda para ficar mais interessante aí. Beleza? Bom, na sequência aí, né? O que que a gente vai fazer? Na sequência dos nossos próximos encontros, né? A gente vai adicionar um telhado, né? Telhadinho aqui, porque é importante a gente ter um telhado em cima das nossas cabeças. A gente vai. Provavelmente essa daqui eu vou ter que reprisar aqui, né? Para caber, né? Para ornar, senão vai ficar muito estranho, né? Até que na minha referência aqui a gente vê, né? Que é a mesma cor aqui da madeira, né? Talvez eu acrescente uns detalhes aqui, né? Que estão faltando. Enfim, algumas coisas do acabamento aqui do meu 3D eu vou ter que acertar, né? E aí a gente vai ó, colocar uma porta, né? Porque aqui a gente está na casa muito engraçada, que não tinha porta, não tinha janela. Então a gente está começando a trazer esses elementos aí. Pode ser que a gente coloque alguma coisinha por aqui assim, ou pinte algum elemento. Pode ser que tenha um capacho aqui, ou um vasinho de flor. Enfim, e a gente vai trazer um pouco mais de vida, né? Não é só a parede e a janela, né? A gente tem que trazer elementos. Pode ser, sei lá, que aqui tá quebrado. A gente traz uma ideia desse telhado aí com rachadura, né? Eu tenho um elemento aqui, quando eu vi, falei, meu, essa casa, essa cabaninha vai ter que ter. Que é essa paradinha aqui, ó. Com certeza esse pessoal não era tão perdido assim de ficar isolado. Não, o cara tinha uma antena lá, uma antena do Starlink. Meu Starlink, eu tenho internet, não vou morrer porque não tinha acesso à internet. Então, provavelmente eu vou brincar aqui com essa ideia da antena. Até trouxe duas opções aqui. Nesse filme de terror, o pessoal tava sabendo o que estava acontecendo. Mas eu acho que ficou muito fininha, né? Ficou muito magricelinha, ó. Acho que tinha que ser algo com mais presença aí. E talvez lá atrás, né, na verdade. Tá? Então, É a casa do Coragem, ela é em lugar nenhum, mas tem TV. exatamente. Exatamente. Quando eu tava. Quando eu fiz esse cara aqui, eu pensei bastante nesse desenho aí. Que é no meio do nada, né? Tipo, dá ideia que é no meio Aham. do nada, né? E aí é isso aí. Começar a trazer esses elementos. Eu tenho uma imagem aqui, ó, que a gente vai usar, começar a usar ela pro chão. Talvez seja essa daqui, ó. Aí eu posso testar de usar ela assim, ó. E aí eu vou colocar ela lá embaixo, né? Isso aqui aí, né? Com certeza, né? Ó. Começar a trazer um chão agora, né? Populacionar as coisas aí, né? Beleza? Então isso a gente vai fazendo aí na próxima semana e a gente vai trabalhando a cena aí. Beleza? Essa é o que eu queria trazer para os nossos encontros, mostrar um pouco algo diferente, né? Que a gente sempre é muito importante a gente saber os fundamentos, né? Da linha do horizonte, os pontos de fuga, o ângulo da câmera, né? Coisas assim mais técnicas, né? Querendo ou não, isso está sendo utilizado aqui de uma forma automática, né? Porém, isso ajuda a gente a contar a história, né? Tipo, todo esse rolê aí da perspectiva não é só para fazer o cubo dentro da perspectiva, né? Mas é para a gente entender como que a narrativa pode acontecer de acordo com essas escolhas, né? Na linha do horizonte aqui, vai trazer esse resultado.
a linha do horizonte muito mais acima, fora da cena, vai trazer outro resultado, né? E é isso. Alguém tem alguma dúvida aí? Gostaria de comentar alguma coisa? Senão a gente vai se encontrar na semana que vem. Ah, Luciano, esse processo que tu fez seria o que tu faria para fazer as thumbnails para um projeto, né? Pra algum projeto, para alguma empresa, para algum jogo, alguma coisa assim, né? Uhum, com certeza. Ah, daí Disso que você está com falando, né? aham, com esse Photobash, ele agiliza, né, esse processo, tipo, Uhum, fica bem mais prático, né? com Porque se certeza. o cara tivesse que fazer essas texturas na mão, ia ser uma tortura. É, é. É que depende muito, Pedro, do estilo, né? Aqui, eu tô vindo numa pegada mais realista mesmo, né? Porque é resultado da foto, né? É um negócio que vai Ah, ficar, sim. né? Mas se a gente estivesse fazendo, por exemplo, algo mais cartoon, mais estilizado, aí eu poderia começar com a base aqui. Deixa eu mexer aqui um negocinho aqui. Deixa eu tirar esses caras aqui por enquanto. Eu poderia começar com essa base aqui mesmo. Mas aí, por exemplo, poderia criar um layer novo aqui, né? E aí poderia realmente vir com desenhando aqui. Não tem problema nenhum. É, É até que, foi isso que eu pensei que tu ia fazer na hora, no início, não, é assim. que não vai ser a minha pegada hoje, mas a gente poderia falar, tipo, aqui, beleza, tem uma paradinha aqui, e aí tem uma paradinha lá do outro lado, mas com certeza só que com certeza também é aquilo, né? Eu queria fugir da ideia do desenho pelo desenho, entendeu? A gente Uhum. fazer aqui, teria que seguir, né? Perspectiva lá, tal, né? E aí eu iria vir aqui fazer a janela, aí a janela ia estar aberta, e aí ia ter a cortininha lá dentro. Com certeza seria esse processo aí. Hein? Pode? Ou Sim. o que você tá falando aí também me lembrou agora que os caras lá de mangá, eles tiram a foto, depois fica mexendo nos filtros lá e depois eles pintam por cima Exato, da eles imagem. vão ajustando, né? É. E E daí aí você fica. vê assim a foto e você vê tipo a ilustração, e daí você faz, só pegou a foto e deu uma tipo uma cara de uma embelezada. Uhum. Aí poderia desenhar aqui o telhadinho, assim, e tal. Eu tô fazendo, mas assim, de uma forma bem tosca, né? Espero que fique claro isso, né? Ou eu poderia fazer aqui assim, depois distorcer, né? Igual eu fiz a foto lá, e aí jogar aqui, né? Mas com certeza, Pedro, pode ser essa base aí, criar essa base, né? E aí depois vem trabalhando por cima, né? Uma vez que eu tenho tudo, a perspectiva pronta, né? Eu posso, sei lá, tipo, ó, tem um vaso aqui, e aí tem a plantinha, né? Igual eu falei, tem um capacho que vai ter que seguir a perspectiva, e aí a chavinha perdida aqui e tal. Pode ser que aqui tenha um detalhezinho, que tem umas plantinhas. Aqui é a porta, e aí ela vai ter a maçaneta, um buraquinho, o olho mágico. Pode ser que tenha um bilhete secreto escrito aqui, grudado, né? Então, tudo, assim, o 3D é a base mesmo, assim, né? Eu poderia optar por colocar essa janela lá no meu 3D e tudo mais, mas às vezes eu posso usar essa base e fazer versões diferentes, né? Por exemplo, eu fiz isso daqui, mas aí eu posso criar outra versão, né? Tipo, aqui tem um detalhe mais robusto, aqui a madeira é diferente, os caras optou por fazer uma madeira diferente, por algum motivo lá técnico, aqui é É, quebrou diferente. esse pedaço, daí precisou reparar com outra madeira. Exato, exato. A luz disse tudo agora. Pode ser que nem tenha essa janela aqui, por exemplo. Pode ser que aqui é redonda a janela aqui, ó. É verdade, né? E aí aqui tem o galo, aqui tem a indicação do aonde tá vindo o vento, coisas assim. Pode ser que, pode ser que, pode ser que aqui, Pedro, na verdade é um barrancão atrás, cara. Aqui, ó. Pode ser que venha aqui assim e tal, e aí a gente meio que vê o chão assim, ó. E aí cai lá, sei lá. E aqui é pedra.
Fazer um laguinho, uma coisa assim. É, exato. Tá? Então, o Hum. 3D, imagine assim, a gente tem um box, um quadradinho lá, só que um pouco mais elaborado aí, um pouco mais de informação, e a gente pode usar ele como base para a gente vir desenhando por cima. O professor agora me lembrou de alguns. O cara vai perguntar como que eu desenho em cenário. É simples, só desenho um monte de bloco. É, um monte de bloquinho. Aqui é um monte de bloquinho, né? Igual eu comentei lá no começo, né? Que a gente tem esse bloco aqui, ó, né? Que tem um blocão aqui. Esse é o segredo, a gente abstrair os detalhes, né? Aí a gente tem outro bloco, aqui em cima, né? Só que aí eu cortei ele, né? Eu vinha lá com a faca, né? Daí eu cortei essa parte, né? E aí é o que sobrou, né? Do meu bloco foi esses caras aqui, né? Aí aqui eu só inseri um retângulo, né? Aqui tem um puxadinho também, que é um bloco achatado, na verdade, né? Esse cara aqui é um bloco que tomou Ozempic. Ficou assim, ó, achatadinho, né? Em grau, né? Na verdade. E aqui é um bloco Girafales, né? Porque ele ficou compridão. O bloco já faz é fogo. Tá vendo? E esse daqui também é o mesmo que esse aqui, é um bloco, tomou Ozempic, ficou magrinho, né? E é isso aí, ó. É assim, bem, bem simples, né? Esses elementos, todos esses elementos aqui que estão aqui são bem simples. Só que aí, o que acontece é que a gente começa a trazer, né? O que eu falo do grau de sofisticação, né? Que são as texturas, esses detalhes, né? Que aí que meio que começa a camuflar essa simplicidade toda que tem a cena, né? Na verdade. Beleza? Beleza. Então aí na semana que vem a gente continua aqui na produção e vamos ver como vai ficar, né, a nossa cena aí da nossa cabana no meio da floresta. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Share deveria ter um botão, Stop Share. Beleza, então, pessoal. Se alguém tiver mais alguma dúvida aí, senão a gente vai embora. Não? Então, beleza. Então, semana que vem eu continuo aqui na produção, mostrando para vocês o processo da nossa cena aí. Tá bom? Vou finalizando aqui e é isso. Bom resto aí de semana aqui para vocês. Boa noite Boa aí. noite, um abração aí, até a Tchau, próxima. tchau, boa noite. Valeu.